Nós vamos falar sobre consciência eleitoral, né? A Copa do Mundo está rolando, mas o Brasil também se prepara para ir no mês de outubro as nossas eleições. E fica a pergunta no ar: em quem devo votar? Pensa em quem que você deve votar. Para nos ajudar a pensar sobre o assunto, estamos recebendo a doutora em Ciência Política e coordenadora do Grupo da Ação Política, Viviane Pettinelli. Bom dia, querida. Bom dia, Carol. Tão jovem e já doutora, né? Isso. Sim, recém-doutora. Defendi minha tese nesse mês, dia 6 de junho. Olha. Que vitória, né? Graças a Deus, né? Bom dia a todos os dia. telespectadores também. É um prazer estar aqui com vocês para tratar de um assunto Nossa, que, de fato, muito real, faz parte das nossas vidas e muitas vezes a gente não tem dado a devida atenção. Eu estava comentando, Serginho, só antes de você perguntar, você lembra, a gente tem recebido muitas perguntas no Café da Manhã, no programa de como agir, não é, Serginho? Porque nós temos dado muita notícia política e temos conclamado a população, né, a essa consciência, né, e principalmente a maior parte do nosso público aqui é evangélico, crente, cristão de uma forma geral, tem acompanhado essa nossa programação de muita qualidade, porque não tem nenhum conteúdo apelativo, muito pelo contrário, é educativo em toda a sua programação. Então, eles ligam pra gente, mandam um recado, olha, como que eu posso fazer, onde procurar? Onde que eu busco, quais essas fontes aí. Mas antes da senhora responder isso, senhora ou você? Você. Você. Não, você falou senhora, eu senti aqui. Até doeu, hein, cara? Ai. Porque a gente fala assim, né? Então, antes de você nos responder sobre como buscar essa consciência, eu queria que você fizesse pra gente um paralelo, como cristã que é, essa condição do cristão e a política, do envolvimento. O cristão, ele tem que se envolver na política ou não? Tem que ficar fechado, recluso somente às quatro paredes da igreja? Sem dúvida, Serginho. Política tem a ver com o exercício do poder. Né? E a nós é muito importante estarmos também no poder. Né? Quem controla o poder é que faz as políticas públicas que estão diretamente ligadas a nós, é que mexe com todo o dinheiro público e implementa esse dinheiro em certas ações estratégicas. E quando nós cristãos nos retiramos do exercício do poder, nós estamos deixando que outros o exerçam. E a palavra de Deus, ela nos ensina não só a orar, a respeitar, a obedecer às nossas autoridades, mas também a escolhê-los com sabedoria. Né? Eu trouxe aqui alguns textos, em 2 Samuel, por exemplo, no capítulo 23, versículo 3 e 4, diz que quando um justo domina sobre os homens, aquele que domina no temor de Deus, ele será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando do seu resplendor, e pela chuva e erva brota a terra. E a gente pode complementar com Provérbios 29:2, que diz que quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, quando nós deixamos que o ímpio nos governe, nós estamos sujeitos também a sofrer as consequências. E temos visto isso no Brasil hoje. Quantas leis têm sido disputadas no âmbito do Congresso Nacional que vão contra os princípios cristãos, né? Leis que de certa forma, eles tentam chacoalhar, tentam destruir o que a palavra de Deus nos ensina em relação à vida, relação à família, em relação à própria educação, né, que nós queremos para os nossos filhos, né, para os nossos netos. Então é muito importante que nós, como cristãos, estejamos atentos a quem votar e façamos passamos esses candidatos por essa peneira fina para que a gente escolha homens e mulheres tementes a Deus. E aí eu queria até aproveitar, né, uma pitadinha, uma pimentinha do que você falou, porque às vezes tem muita gente que está assistindo e fala o seguinte: eu voto num cristão, mas eu não tenho visto Deus usar aquele cristão. O que você diz como cientista política para essa pessoa, às vezes, que está até desacreditada da própria política?
E às vezes fala assim, eu não tenho visto diferença, às vezes, num que é cristão e um que não é cristão, por maus testemunhos. Sabemos que tem muitos cristãos que realmente são cristãos, mas temos muitos que às vezes eles acabam se envolvendo em coisas indevidas. O que você fala para essa pessoa que está desacreditada nesse momento? A política, ela infelizmente tem essa influência, né, negativa. Quando nós estamos ali como um legislador ou no próprio âmbito do executivo, nós precisamos fazer alianças, porque não conseguimos trazer uma informação, trazer um projeto de lei, implementar alguma ação sozinhos. Certo. E aí mora um dos problemas, né? Quais alianças esse candidato faz? E muitas vezes um candidato cristão, ali dentro, ele acaba cedendo os seus princípios, os seus valores em troca dessas alianças, em troca de visibilidade, em troca, né, da reeleição, de votos, né, aquilo que ele procura. Mas nesse momento eleitoral, alguns princípios nós precisamos ter claros, né, ao analisar esses candidatos que poderão nos representar. Né, a palavra de Deus é muito clara em relação à defesa da vida. Então, o candidato ele precisa se posicionar a favor da vida, contra o aborto, né, contra qualquer tipo de procedimento que tire a vida, como a eutanásia, por exemplo. Um outro princípio muito importante é o da família. Isso. Né? A palavra de Deus, ela é baseada nesse projeto familiar. Né? Ao nos criar, Deus, Ele criou conosco a família. E que família é essa? É a família homem-mulher. Né? Uma família que biblicamente foi constituída por homem e mulher. Não há em nenhuma passagem bíblica, né, uma outra constituição familiar que seja de homem em homem, mulher ou mulher, mas sempre homem e mulher. Então esse candidato tem que ter uma posição muito clara em relação à família. Que família é essa que ele defende? E não só defender a família, como ser exemplo, como homem, como pai, como esposo. Né? Lá em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 6, diz que, no versículo 33, diz que o homem deve amar a sua mulher e a mulher deve referenciar o seu marido e os filhos devem ser obedientes aos vossos pais. Então, esse homem, essa mulher que se propõe a nos representar, precisam ser exemplos também em termos de família. Observe se ele é casado, né? se ele tem uma conduta familiar digna, né? Ele não teve outros relacionamentos, ele não tem nenhum tipo de escândalo familiar. Né? Então observe também essa questão do caráter dele enquanto esposo, enquanto pai dentro de casa.